Boa noite, pessoal. Bom, continuando aqui o nosso curso de enzimologia, né? Só para registro, eu sou o professor Fernando Genta, da Fundação Oswaldo Cruz, e essa aqui é a disciplina Fundamentos de Enzimologia, da pós-graduação do Instituto Oswaldo Cruz, né? Essa segunda aula que eu quero dar para vocês, né? É uma aula muito, na minha opinião, muito importante, né? Conceitualmente na verdade, é um dos temas mais bonitos, né, dessa disciplina, né? Eu acho que aqui fica aquela dica, né? É sempre importante a gente observar os aspectos históricos do conhecimento. Então, se você tiver interesse por um tema específico de pesquisa ou alguma área de estudo, o, o seu conhecimento sempre vai ser melhor se você tiver uma consciência histórica, né, daquele conhecimento, de como ele surgiu, de como ele se desenvolveu, como ele chegou aos dias de hoje. E a história da enzimologia, ela é uma das histórias mais bonitas, assim, né, do conhecimento, né, além do fato, né, de eu já ter falado isso na primeira aula, né, de que a enzimologia, né, é uma das áreas, né, de estudo mais importantes, né, né, e interessantes que existem, né. Bom, é, tem dois aspectos que vale a pena destacar quando a gente olha para história da enzimologia. Tá? Eu vou falar sobre eles rapidamente, eu também não quero me estender muito nesse assunto, só vou introduzir alguns conceitos e alguns fatos, algumas datas, né? Mas o primeiro aspecto tem, assim, eu vou comentar, né, duas linhas importantes de investigação que acabaram resultando na descrição, né, na caracterização, né, no conhecimento do que são enzimas, né, e nos estudos mais aprofundados, né, dessas entidades. As duas estão nesse slide aqui, uma linha voltada para a descrição, né, de atividades enzimáticas, né, a partir de materiais biológicos, né, isolados a partir de seres vivos, né? A maioria delas estão relacionadas aqui com digestão, né, com a degradação de macromoléculas, né, por aproveitamento. Hoje a gente percebe isso, né? E a outra linha tem muito a ver com o uso, né, de micro-organismos na produção de pão e de vinho, né? Micro-organismos são importantíssimos, né, em várias atividades humanas, né? E estudos da fermentação, né, foram fundamentais para o conhecimento não só de enzimas, né, mas de vários tipos de biomoléculas. Bom, outro aspecto que vai ficar mais claro no próximo slide tem a ver com o próprio desenvolvimento histórico, né, da ciência ocidental moderna. As enzimas começaram a ser descritas formalmente, caracterizadas e estudadas numa época em que não se tinha conhecimento, um conhecimento profundo de reações químicas, de química mesmo, né? E muito menos da natureza química, né? Desses catalisadores. Inclusive, o estudo de enzimas foi muito importante para o desenvolvimento da ciência química, né? Da ciência da catálise, né? Muitas descrições de enzimas foram feitas até antes da própria conceituação, né, de catálise química. Outra coisa importante que vale a pena ressaltar é que estudos de enzimas também tiveram um papel, uma importância na biologia muito grande, na teoria biológica, né? Por muitos anos houve muita controvérsia a respeito, dois tipos de controvérsia. Eu vou falar mais em detalhe daqui a pouco, mas o primeiro é se enzimas eram produzidas, né, como entidades separadas de seres vivos, né, de organismos, né, como hoje a gente sabe que são moléculas, né, mas isso foi
desenvolvido ao longo do tempo, mas havia uma controvérsia sobre se enzimas eram produzidas por organismos, se era uma coisa que fazia parte deles e que eles podiam produzir, né, e isso poderia ser, né, ter atividade separadamente deles, e outra linha de pensamento que dizia que não, que essas atividades, né, essas propriedades eram indissociáveis, né, da presença de organismos vivos, da presença de células, né, ou dos fermentos, né, desses materiais, né, biológicos. Aí tem um debate subjacente, especialmente no século XIX, a respeito das propriedades da matéria viva, né? Se a matéria viva tinha, né, alguma... na verdade, até relacionada a certas reações químicas em particular, mas esse debate está muito ligado às atividades biológicas, né? Se essas atividades catalíticas, se elas eram alguma propriedade especial de organismos vivos, se era uma coisa que só existia, se a matéria viva tinha alguma propriedade particular, especial, que a diferenciava da matéria inorgânica, tá? Além, do ponto de vista, né, químico, né, do ponto de vista físico, do ponto de vista estrutural, né? Bom, no nível mais refinado, né? Claro, né? Estruturalmente tem muita diferença, mas a gente está falando de uma ideia de pensar nessas atividades catalíticas de organismos vivos como uma coisa muito particular, né? E que não teria uma conexão, uma relação direta com reações químicas, né, observadas na matéria inorgânica, né? Então, o estudo de enzimas foi fundamental na resolução dessas controvérsias, tá? Bom, olhando aqui a linha do tempo, eu destaquei alguns fatos que são importantes, não coloquei todos, tem muita coisa, né, muitas descrições interessantes, inclusive algumas da antiguidade, né, muito relacionadas a essa capacidade, né, de degradação, né, mas se a gente for ver formalmente um registro mais definido, né, a gente tem aqui considerado uma descrição importante, uma das primeiras descrições importantes, a descrição de Spallanzani, em 1783, ele descreve que o suco gástrico de corujas, né, é capaz de dissolver pequenos pedaços de carne, né? Ele registra isso de uma maneira formal, e isso acaba sendo um grande marco, né, na história da enzimologia, né? Você observar uma atividade, né, uma propriedade catalítica, né, hoje a gente chama assim, né, mas na época não se usava esse termo, uma capacidade de transformação da matéria obtida a partir de um material biológico, de um extrato biológico, né? Enfim, né, hoje em dia a gente acha esses experimentos muito curiosos, né, pouco formais, etc e tal, mas para a época foi muito importante, né? A gente está falando aqui do século XVIII, né? Bom, na sequência a gente tem a descrição de Kirchhoff, em 1814, de que uma fração que ele chama de glutinosa, né, do trigo, é capaz de transformar, de degradar amido, né, amido de milho, né? Não, que de milho? Desculpa, gente, perdão. É capaz de degradar amido, né? Não sei se a fonte é milho, teria que olhar. Mas, de qualquer maneira, a gente sabe hoje que isso é uma enzima digestiva, na verdade, não digestiva no sentido de digestão propriamente dita, mas a gente está falando aqui de uma amilase, né, de uma hidrolase, né, que pode ser extraída a partir, especialmente a partir de sementes, né. Bom, depois vem a descrição de Robiquet, Boutron e Chaland, em 1830, de que amêndoas, né, extrato de amêndoas, tem uma propriedade de degradar ou destruir amidalina, que é um glicosídeo,
né, inclusive presente em amêndoas, né, e que tem um odor bastante característico, né. Na sequência, a gente tem a descrição de Leux, da ptialina salivar. Então, aqui é a descrição de que saliva, né, humana, né, se você cuspir, né, você consegue ter um material que é capaz de destruir amido, né? Uma descrição parecida com a descrição de Kirchhoff, né? A descrição de Payen-Persoz, em 1833, ela é particularmente importante. Eu coloquei aqui 3 asterisquinhos aqui para destacar ela, né? Porque esses pesquisadores, eles isolaram a partir do malte uma fração que também degrada amido, mas eles não só mostraram que essa fração do malte tem essa atividade, mas eles precipitaram esse princípio ativo com etanol e mostraram que ele é destruído por calor, né? Então, isso aí é praticamente um dos primórdios, assim, né, quase, da bioquímica de proteínas, né, da enzimologia, né, purificação de enzimas, né? A gente vai discutir purificação de enzimas daqui a algumas aulas, né? Então, e aqui, essa descrição de 1833 é considerada por muitos a primeira descrição de uma enzima propriamente, mais formalmente, né, propriamente dita, né, um princípio obtido a partir de organismos, capaz de realizar uma transformação química, né, e com um certo grau de isolamento, né, você não está descrevendo apenas a atividade, mas você está isolando um pouco, né, aquele princípio, descrevendo algumas propriedades desse princípio ativo, né. Logo depois, Schwann escreve, em 1834, a pepsina gástrica, inclusive ele isola a pepsina, esse princípio ativo capaz de digerir proteínas a partir da parede de estômago, né? Ou seja, você também tem aqui uma descrição não só da propriedade, mas um início, né, de caracterização desse princípio, né? Então, essas descrições aqui preliminares têm muito a ver com enzimas digestivas, enzimas que degradam, né, diferentes materiais, diferentes biomoléculas, especialmente amido, né? Na outra linha de investigação, também foi muito importante para o estudo de histórico de enzimas, como eu já mencionei, é o estudo da fermentação, né? E quando a gente fala em estudo de fermentação, um marco disso, né, são os estudos de Gay-Lussac mostrando quais são os produtos da fermentação, né, descrevendo essa reação química, né, hoje a gente sabe que é uma cadeia de reações químicas, né, mas de uma maneira quantitativa e formal, né, quais são os reagentes, quais são os produtos, né, da fermentação, né, então CO2, né, água, como produtos e como reagentes de partida, açúcar, né. Bom, em 1835, Berzelius propõe a teoria química da catálise, né, discutindo reações químicas, e é o que eu já falei, é uma teoria que é proposta depois da descrição de princípios ativos biológicos, né, e que se beneficiou dessa descrição, né, de que você tem certos materiais que são capazes de realizar transformações em outros, né. É claro que isso não foi descrito, isso foi largamente, né, estudado, né, com base em reações inorgânicas, né. As reações orgânicas ainda eram, né, orgânicas no sentido de, não de compostos orgânicos, né, mas no sentido de você ter materiais biológicos envolvidos, né, obtidos a partir de seres vivos, né. Bom, meados do século XIX é a época onde você tem essa controvérsia grande, né, entre Pasteur e Liebig, e aonde uma corrente de pensamento definia que esses catalisadores, né, esses princípios ativos, eles faziam parte dos organismos e eles só funcionavam, né, quando, eu não diria associados, mas que os próprios organismos é que faziam essas transformações e os princípios ativos estavam ali, eles não poderiam ser isolados, né, como componentes da estrutura, alguma coisa assim.
E a outra corrente de pensamento propondo que não, olha, esses princípios ativos são produzidos por esses organismos, né? E podem ter a sua ação fora deles, eles poderiam ser isolados, né? Na verdade, nessa época, você tinha até uma divisão de tipos de princípios ativos, tipos de atividades, atividades que estavam associadas a micro-organismos ou organismos, e atividades que não estavam associadas, né? Por exemplo, né, o suco gástrico, né? O suco, né? Ou então aquele extrato de malte. Então, começou havia essa distinção, né, do ponto de vista descritivo. E, teoricamente, essa controvérsia, né? Em 1878, Kuhn define o termo enzima, que nada mais é do que significa dentro de uma levedura, né, dentro do fermento, né? Então, alguma coisa que estaria dentro do fermento. E em 1897 acontece um marco nos estudos de enzimas, que é a obtenção pelos irmãos Bickner de extratos de levedura com capacidade fermentativa, né? Então, extratos que eram acelulares. Isso é uma história muito bonita, né? Não só muito importante, né? Porque, na verdade, foi a demonstração cabal de que a fermentação era realizada por princípios ativos que eram produzidos pela levedura e que não eram, e que eram, né, que era possível separar eles, né, das células, ou seja, eles eram entidades independentes, né, da, da estrutura celular, né, intacta, né, mas, além disso, é uma história muito bonitinha, porque eles estavam interessados inicialmente em produzir um extrato de levedura para fins de suplemento, né, suplemento vitamínico para pessoas, né? Sim, tem um remédio, né, um suplemento vitamínico, né, para pessoas, uma preparação meio que de farmácia, né, farmacológica, né? E aí a ideia, o que aconteceu é que eles precisavam de uma maneira de estabilizar isso aí para comercialização, e um técnico do laboratório sugeriu colocar açúcar, colocar uma quantidade que a gente sabe que coisas com muito açúcar, né, concentrações altíssimas de açúcar, né, não estragam. Então, eles tinham esse extrato de vitaminas, extrato de levedura, com a ideia de suplemento, aí quando se adicionou açúcar para preservar, observou-se uma grande reação fermentativa, né, com formação de CO2, né, uma coisa bastante, né, visível, né, uma reação de fermentação, né. Então, isso foi um marco, né, que acabou acontecendo meio que sem querer, né. Eles descrevem isso, né, de que fazendo esse extrato, né, fazendo, inclusive, filtrações, né, de forma que eles tinham garantia de que não havia células vivas no material, é possível obter todos os princípios ativos da fermentação, independentemente da presença de células, né. Mais ou menos na mesma época, inclusive até um pouco antes, né, Fischer já propõe a teoria da chave fechadura, né, de que essas enzimas, né, de que esses princípios ativos eles se encaixavam nos seus substratos, né, nas moléculas as quais eles, né, que eles transformavam. Isso, na verdade, decorre da especificidade que esses princípios ativos têm, né? E aí é muito bonito, porque isso é uma capacidade de abstração muito grande, né? Você já está conceituando a presença de um sítio ativo, a presença de um reconhecimento, a presença da formação, né, de um complexo entre o princípio ativo e a molécula transformada, né, entre a enzima e o substrato. Vamos começar a dar nome aos bois, né? Bom, até aí, sabe-se que existem princípios ativos em sistemas biológicos capazes de realizar transformações químicas, sabe-se que eles são produzidos e que eles podem ser isolados, né, sem a presença de células, né,
tem-se uma ideia da especificidade, né, desse encaixe, desse reconhecimento, mas não se sabe a natureza química desses princípios ativos, né? A gente tem que lembrar que a gente está aqui no finalzinho do século XIX, começo do século XX, e a química de biomoléculas, ela estava nos seus primórdios. Então, assim, você tinha grandes classes, né, de compostos que poderiam ser obtidos a partir de seres vivos, né, mas muito pouco conhecimento da estrutura fina deles, né? E as técnicas para isolamento e purificação também não eram, como eu falo, perfeitas, né? E isso teve muito avanço no século XX, né? Então havia muita controvérsia qual era a natureza química desses catalisadores biológicos, né? Se essas enzimas, se elas seriam proteínas, ou ácidos nucleicos, ou açúcares, ou lipídios, né? Lipídios acho que menos, mas a controvérsia maior realmente era entre proteínas e ácidos nucleicos, né? Em função, né? Dos seus grupos, dos seus agrupamentos químicos, né? Das suas características, né? De reação, açúcares um pouco também, mas enfim, embora houvesse a proposição por vários pesquisadores de que essas enzimas eram proteicas compostas por proteínas, polipeptídeos, né, conforme você vai caracterizando os seus princípios ativos que fazem aquela reação química, e conforme você vai limpando, vai separando, vai eliminando contaminantes, havia uma boa chance, né, uma boa possibilidade de que eles fossem peptídicos, proteicos, mas havia muita controvérsia em relação a isso, em função da grande quantidade de impurezas que essas preparações proteicas, né, tinham, né, no começo do século XX. Em 1926, Sumner, ele cristaliza a urease, ele purifica a urease, então aqui você tem uma enzima que realiza que catalisa uma reação química bastante específica, e a cristalização, né, é um marco, né, a primeira enzima cristalizada, mas mesmo cristalizando essa proteína, essa enzima, haviam críticas em relação à natureza química do catalisador, em função da presença de impurezas nos cristais. A gente tem que lembrar que nem toda embora hoje a maioria das proteínas que a gente submete à cristalografia, né, submete aos procedimentos lá para obtenção de cristais, elas têm que estar puríssimas, né, com grau de pureza altíssimo, para não interferir né, na sequência, né, na formação dos cristais, né? Existem muitas proteínas que cristalizam com uma grande quantidade de impurezas, com conteúdo de proteína até de 50%, 70%, né? Para algumas enzimas, inclusive, a cristalização ela pode ser usada como um passo de purificação, né? O fato dela cristalizar, ela acaba se separando das outras coisas que tem na mistura, né? E a urease é uma dessas proteínas, né, que cristaliza com certa facilidade, e, nesse caso, os cristais tinham uma grande quantidade de impurezas, especialmente ácidos nucleicos. Então, houve a crítica, né, de que, olha, é o contaminante que é o catalisador, não é a proteína. Essa controvérsia ela foi resolvida durante a década de 30 pelos trabalhos de Northrop e Kunitz. Eles não só purificaram várias enzimas diferentes, né, tripsina, quimotripsina, como também cristalizaram essas proteínas, essas enzimas, e mostraram que existia uma relação perfeita entre a atividade específica desses cristais, a gente vai discutir o que é atividade específica na próxima aula, e o conteúdo de proteína, né? E isso foi o que convenceu, né, boa parte da comunidade científica de que, olha, né, enzimas são proteínas, né? Então, é interessante colocar isso historicamente, né, de que não foi a purificação ou a cristalização que convenceu, ou uma análise química muito refinada, né, que convenceu as pessoas de que enzimas eram proteínas, mas sim uma relação entre atividade, né, e conteúdo de proteína, né, que é uma coisa que a gente vai discutir daqui a pouco. Bom, aqui eu estou dando um salto, né,
estou passando boa parte do desenvolvimento justamente da parte cinética, porque a gente vai discutir isso em detalhe, né, quais são as ideias e as histórias envolvidas, mas aqui na primeira metade do século XX é quando você tem o grande desenvolvimento da cinética enzimática, né, com as teorias, né, primeiro a proposição de Henry, depois Michaelis-Menten, Briggs-Haldane, uma série de estudos cinéticos muito importantes, até culminar nas proposições, né, de Cleland, que organizou, né, um campo muito difícil, né, das enzimas com vários substratos, vários produtos, né. Então, isso aconteceu na primeira metade do século XX, né, e na década de 60 a gente tem aqui a determinação, né, da estrutura primária, da sequência de aminoácidos da ribonuclease A, foi a primeira enzima que sofreu esse tipo, né, de determinação. E em 1965, a estrutura tridimensional da lisozima, que foi a primeira enzima que teve a sua estrutura resolvida por cristalografia. Né? Bom, hoje, e aí é muito interessante, porque durante a segunda metade do século XX, houve um progresso enorme nas técnicas de purificação de proteínas, um progresso enorme no desenvolvimento de técnicas para você caracterizar enzimas, né? Mecanismos de reação, velocidades de reação em tempos muito curtos, né? Técnicas novas para medir atividade, especialmente de purificação. Só que a enzimologia ela sofreu uma revolução gigantesca com o surgimento da biologia molecular. Isso é uma história muito interessante, porque, como eu disse na aula anterior, a biologia molecular ela foi uma decorrência da enzimologia, né, de estudos de enzimologia, né, de estudos da DNA polimerase, depois da RNA polimerase, né, de enzimas que atuam sobre ácidos nucleicos, né, e com o surgimento da biologia molecular, né, surgiu a possibilidade de você não só manipular, né, organismos geneticamente, né, como você fazer manipulação, né, de ácidos nucleicos, mas também você fazer a produção recombinante, heteróloga de proteínas em grande quantidade. Isso foi uma revolução para estudos de enzimologia, especialmente porque, nesse caso, você pode não só produzir enzimas em grande quantidade, mas também fazer alterações nessa sequência de nucleotídeos que vai produzir a proteína definidas, né? Variações com um propósito definido, conhecido, né? Você quer saber, né? Como aquelas variações podem afetar a atividade. E é o que a gente tem hoje, né? Hoje em dia você tem o estado da arte da enzimologia é você realizar estudos de relação entre estrutura e função, estudando estrutura, estudando função com as ferramentas mais avançadas, né? Possíveis, né? Então, estudando estrutura por técnicas de cristalografia ou de ressonância magnética nuclear, ou então utilizando outras técnicas de estrutura, né? E estudando a atividade dessas proteínas, né? Ou até, né, ácidos nucleicos, né? Se a gente estiver falando de ribozimas, mas principalmente proteínas, através de técnicas muito sensíveis, extremamente sensíveis, usando substratos sintéticos ou equipamentos de alta precisão, de alta resolução, inclusive temporal, né? E, na verdade, o que se faz é estudar essa relação entre estrutura e função, usando ferramentas de biologia molecular, fazendo mutagênese dirigida, fazendo expressão recombinante dessas enzimas de grande quantidade, justamente para entender a relação entre, né, a sequência de aminoácidos ou a presença de um aminoácido particular, ou de vários, né, na estrutura de uma enzima e a sua atividade catalítica, né? E, além disso, né, caracterizando, né, essas novas enzimas, né, do ponto de vista estrutural, com alta resolução, né? Bom,
Eu já comentei aqui que a biologia molecular não só foi uma decorrência de estudos de enzimologia, mas transformou completamente, né, na verdade, praticamente todos os campos da ciência biomédica, né, enzimologia incluída, e hoje em dia você tem uma série de aplicações, né, de enzimas, né, de estudos enzimológicos que derivam dessa produção em larga escala de enzimas, né. As enzimas hoje em dia estão em praticamente em quase, assim, numa infinidade, variedade de produtos que a gente consome diariamente. Você tem enzima no sabão em pó, né? Você tem enzimas que são usadas para tratamento de tecidos, você tem enzimas que são usadas para melhoramento da farinha, que é usada para fazer pão, né? Então, hoje em dia, assim, as aplicações, né, melhoramento de bebidas também, né, de cerveja, de vinho, tem uma série de aplicações, então, muitas aplicações em criação animal, né, você adicionar enzimas na ração de animais para melhorar a digestibilidade de rações que seriam pouco nutritivas ou refratárias às enzimas digestivas, né, de porcos e galinhas, por exemplo. Isso é um campo de investigação muito, muito, muito importante. Então, hoje em dia, as enzimas estão em praticamente todos os campos, né, de aplicação industrial, né, atuais. Vale dizer que um deles muito importante é o da síntese orgânica, né, a síntese de compostos orgânicos, né, pensando especialmente na produção de fármacos, né, ou de outras moléculas que têm aplicação industrial, né. Hoje em dia, a síntese enzimática, né, de compostos orgânicos é uma realidade. Na verdade, é uma das técnicas preferidas quando você precisa aumentar a escala de produção de síntese, né. Então, embora você tenha muitos compostos orgânicos e muitas vias de síntese orgânicas que são utilizadas, né, e que acabam sendo uma via de escolha inicial importante para o estudo da síntese de um determinado composto, né? Muitos compostos farmacológicos, até a aspirina, hoje em dia é sintetizada enzimologicamente, né? Usando enzimas recombinantes ou até micro-organismos, né, engenheirados que produzem aquelas enzimas, né, e que acabam fazendo o processo desejado. E, na verdade, hoje em dia se discute muito essa questão da engenharia de vias metabólicas, né? Você criar vias metabólicas, né, adicionando enzimas em um determinado organismo, né? Vale dizer que aqui eu resgato o conceito da primeira aula, né, que aqui a gente está se valendo não só da grande capacidade de catálise, né, de aceleração da velocidade de reação das enzimas, mas também da especificidade, né, você acelera só aquela reação específica com um grande grau de perfeição, né, com pouquíssima produção de subprodutos, né, e com grande aproveitamento dos substratos, né. Bom, enzimas também têm uma aplicação enorme no campo de análises clínicas. Na verdade, se a gente for ver a quase totalidade dos testes clínicos, né, para quantificação de hormônios ou até de metabólitos simples como glicose, né, aminoácidos, né, específicos, né, ou então, bom, outros metabólitos, né, eles são todos baseados ou não só metabólitos mais simples, mas também se a gente precisa determinar a concentração de um certo marcador proteico, né, de uma molécula que está envolvida que é importante para diagnóstico, né, que está envolvida no desenvolvimento de um quadro clínico, né, essas análises são todas baseadas, a maioria, não vou falar todas, tá, mas a maioria é baseada em alguma atividade enzimática que reconhece diretamente aquele composto ou que está acoplada, né, a uma ferramenta de reconhecimento, a uma molécula de reconhecimento, como um anticorpo, por exemplo, e esse anticorpo geralmente está acoplado a uma enzima
que converte um produto que é utilizado para detecção, né, para quantificação, para o reconhecimento, né, da ligação daquele anticorpo, por exemplo, né? Na verdade, com o uso de anticorpos, né, engenheirados, né, ou marcados, isso tem, em alguns casos, você vê uma possibilidade de substituição, né, mas a grande maioria dos testes ainda é baseada em atividade enzimática, né? A medida de glicose do sangue, né, que é usada, e, né, dependendo do teste, né, de urina também, né, a base é uma enzima. Então, aí não precisa falar, né, isso tem uma aplicação, né, muito grande no campo da medicina, mas enzimas também têm importância no campo da medicina como aplicação direta, né, no tratamento, né, de síndromes metabólicas, né, ou então até não, em alguns casos, na verdade, em muitos casos, né, você tem a importância de estudos enzimológicos, né, no desenvolvimento de inibidores ou ativadores de enzimas do nosso metabolismo, ou então enzimas que estão em vias de regulação, em cascata de sinalização, que estão relacionadas ao desenvolvimento de determinadas doenças, né? E o estudo e desenvolvimento desses inibidores e ativadores é a base, né, para a descoberta de remédios, né, e de tratamentos para essas enfermidades, né? Bom, outras aplicações da enzimologia é o uso de enzimas na biorremediação, né, você usar enzimas para você eliminar, né, compostos tóxicos na natureza, né? Então, um caso, você tem, eu acho o caso mais, não vou dizer mais importante, mas um caso muito visível nos dias de hoje é o da descoberta e da pesquisa sobre enzimas que degradam plástico, né? O acúmulo de plástico na natureza é um problema enorme, e tem muita gente estudando enzimas capazes de degradar plástico e o desenvolvimento, a engenharia de vias metabólicas em micro-organismos, de forma a você ter uma degradação mais rápida desse tipo de resíduo, né? Outra aplicação é de biosensores, né? Você desenvolver, acoplar um receptor ou acoplar um anticorpo, né, que reconhece uma molécula específica que você quer detectar na natureza, né, ou em alguma situação fisiológica, acopla isso numa enzima e aí você usa a enzima, né, ou os produtos da ação enzimática como um marcador, né, da presença daquela molécula. E outro campo que também vale a pena destacar é o de aproveitamento de biomassa, né, que você tem, através dos estudos, né, de enzimas que degradam celulose, hemicelulose, ou até vias de degradação de lignina, você tem a possibilidade, né, de desenvolver reatores, né, vias metabólicas, também em alguns leveduras, né, isso tem sido proposto, mas o que está mais avançado realmente é você ter reatores que usam grande quantidade de celulases, hemicelulases e enzimas que degradam lignina, para você ter uma degradação eficiente de resíduos de biomassa, transformando essa biomassa, que é celulose, hemicelulose, em açúcares pequenos, né, glicose, né, ou outros monossacarídeos, que podem ser utilizados para fermentação por leveduras, né, principalmente, produzindo etanol a partir dessa biomassa. Normalmente essa biomassa, tradicionalmente ela era queimada, né, e isso é usado para geração de energia, mas se você consegue produzir etanol a partir dessa biomassa, você, né, você tem um aumento do valor econômico, né, e um aproveitamento energético daquela biomassa muito maior, né? Então aí a gente começa a falar do etanol de segunda geração,
e é muito bonito ver isso, né? Porque o etanol de segunda geração é uma coisa que foi proposta há algumas décadas e que hoje é uma realidade, né? Você tem grandes quantidades de etanol que são produzidas a partir de milho e a partir de bagaço de cana nos Estados Unidos e no Brasil, né? Isso tende a causar uma revolução, né, no mercado de combustíveis. Bom, gente, isso era o que eu queria apresentar para vocês nessa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Essas questões históricas, realmente, elas vale muito a pena ler um pouco a respeito, aprofundar isso. Eu vou colocar referências aqui no, na descrição do vídeo, né? Porque elas realmente ilustram muito bem, ajudam a sedimentar os conceitos, né? E essa questão do impacto atual da enzimologia, eu sou suspeito para falar, mas espero que tenha ficado muito claro de que enzimas são um tema absolutamente relevante, estratégico, importante para a sociedade, para a economia, né, e para o dia a dia e para a vida de todos nós. Bom, muito obrigado pela atenção, pessoal. Beijos e até a próxima.